agradecer ao Senhor, amém, apresentar este culto, que o Senhor se faça presente, que o Espírito Santo dele esteja em nosso meio. Nós sabemos que ele está sobre nós, que ele se faça presente em nosso meio, aleluias. Que sejamos fortalecidos ainda mais na presença do Senhor e que o Senhor possa receber aquilo que nós viemos trazer para Ele nessa noite. Cada um trouxe o seu melhor para o Senhor nessa noite e que o Senhor possa receber, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, na Tua presença. Te agradeço, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui. Recebe nossas vidas, Senhor, com uma oferta viva no Teu altar. Recebe aquilo, Pai, que trouxemos de melhor para apresentar a Ti nesta noite, Senhor. A nossa oferta, Pai, que o Senhor venha receber, que a nossa adoração venha subir com um cheiro suave até a Ti, Senhor. Que o Senhor possa contemplar, Senhor, e receber toda a honra, toda a glória, Senhor, que é devida somente a Ti. Abençoe a vida de cada irmão que aqui está nesta noite, Pai. Nos envolve com a Tua presença ainda mais. Nos fortalece, renova a nossa fé, renova as nossas forças, Pai. Porque nós só conseguimos caminhar, Pai, se o Senhor estiver conosco. Assim eu te apresento, Pai, este culto nesta noite, em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Vamos estar louvando o cântico 243 na nossa ata cristã. Abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlasces pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra Tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nosso vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os Teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos Teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Louvar o cântico 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou.
Louvai a Jesus, poderoso, que veio livrar da prisão. O povo cante medroso, quem não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvores, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, nosso guia, no mundo de tribulação. Quem não tem temor, quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glórias, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvores, pois Ele me deu salvação. Somos, queridos irmãos, na paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 28, 19. Amém. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Deus, prepara-nos para sermos sempre seus discípulos, seus alunos em todas as fases da vida, aprendendo e nos fortificando para no dia final entrarmos em seu reino com a cabeça erguida e com a certeza de que somos os escolhidos de Deus. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, aqui é a instrução dos seguidores de Jesus é ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Significa uma missão universal de evangelização e discípulos, focando em fazer novos seguidores de Cristo, batizando-os com símbolo de fé e ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus comandou, estabeleceu e fez por todos nós, sendo a base para a igreja. Aqui fala e estabelece o mandato fundamental da igreja, expandindo
o reino de Deus através do Evangelho, do batismo e da formação de discípulos fiéis em todo o mundo. Claro, e sempre o adorando e divulgando suas palavras e mostrando a todos o quanto o querem conhecer e mostrando também àqueles que não o conhecem, eles mostrando o seu verdadeiro e grandioso valor e carisma. Irmãos, sabe, devemos levar, sabe, a palavra de Deus, sabe, de Jesus aos 4 cantos do mundo, porque estamos precisando, sabe, todo mundo. Olha a fraqueza que nós estamos passando, olha as tribulações, as doenças, as coisas ruins. Vamos pegar com fé, ter confiança. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas são ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãs, irmãos, eu estava com saudade daqui, viu? Aleluia. Glória a Deus. Vou entregar um louvor Ai, ao maravilhoso. Senhor, que fala muito comigo. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, justo, forte, Espírito Santo, Consolador, maravilhoso ser da O luz. sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, solução a Deus implora, forças pra sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto ele entende e manda alguém te socorrer. Por você, Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus vem em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Aleluia, Deus. Lágrimas nos olhos você ora, solução a Deus implora, forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu plano ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda o anjo até o cativeiro para te buscar. Deus sempre em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias pra te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus sempre em cena contra o inimigo, mostra que contigo Ele
está encontrado em você, está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem mil motivos para seguir em frente. Quem ia te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Com Deus vai ter que guerrear. Agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor. Em primeiro lugar, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de grande alegria, né? Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Glórias a Senhor. Deus. Porque Ele é bom, é maravilhoso, né? Ele deixou esse trabalho para nós, né? Porque se a gente não vir, nós estamos devendo para Ele. Não é para o homem, nem o pastor, nem a pastora, mas é para Deus, né? Porque foi Deus que entregou nas nossas mãos. Ele falou, né, na sua palavra, que ide pregar o Evangelho ao mundo, a toda criatura. Aqueles que crê e for batizado será salvo. Porém, os que não crê será condenado, né? É muito triste essa palavra, mas foi Jesus quem deixou para nós ir e ler e ver como foi que Jesus deixou. Jesus veio a este mundo, Glórias a Deus. pecado, né? Veio, nasceu, viveu e Ele disse que ia dar a sua vida, né, por nós. E Ele deu, está se cumprindo. Ele ressuscitou no terceiro dia, né? E ficou 40 dias, 40 noites com os discípulos ensinando, né, a sua palavra, porque Ele ia para o céu, ia voltar para nos buscar, para morar no céu com Jesus. É motivo de grande alegria. Nós não podemos, né, ficar só em casa, não. Nós temos que vir pregar o ID que Jesus mandou, né, para as almas. Tem muita alma neste mundo, não quer nem saber, né, da palavra de Deus. Mas nós temos a necessidade de orar por eles, para Deus abrir a mente espiritual deles, para eles aceitar Ele, para não ficar neste mundo de horror, né? Aleluia, glória a Deus. Eu quando fico na minha casa sozinha, né? Aí eu tenho vontade de vir para a igreja, mas às vezes não dá. Então a semana passada não deu, não tinha como eu vir, né? Mas graças a Deus, hoje eu vim, estou muito alegre com Jesus. Glória a Deus. Irmãos e irmãos, está faltando muitos lugares, está vazio, né? Mas o Senhor sabe tudo, sabe de cada um. Vamos continuar a orar e confiar no Senhor, porque a vida dele está próxima. Que as coisas tem passado o que Jesus deixou, né? Tem muita guerra, o povo querendo um lado é a terra, mas a terra é de Deus, né? Matando uns aos outros, multidão de gente, eles matando à toa, mas eles vão prestar conta para Deus, porque Deus mandou pregar o Evangelho, não mandou matar ninguém, né? Eles estão fazendo tudo errado, mas Jesus está vendo e Ele está próximo a vir buscar o povo de Deus. Ele vai levar aqueles que estiver preparado, né? Se não estiver preparado, vai ficar neste mundo de horror, para ficar sofrendo, né? E não tem mais jeito, né? Por isso que nós temos que estar na casa do Senhor, adorando a Ele, cantando hino de louvor. Aleluia! Porque é motivo de grande alegria para nós estar alegres, cantando hino de louvor a Deus, né? Aleluia! Eu peço que os irmãos, quando for orar, orem por mim, que eu sou necessitada.
de oração, eu também oro pelos irmãos, aleluia, por todos, né? Aleluia. Eu agradeço a oportunidade e agradeço também porque eu estou aqui na casa do Senhor. Amém? Imagine criança se pode, dança tudo no devido lugar. Imagine uma vaca pulando, passarinho berrando, não dá. Imagine criança se pode, dança tudo no devido lugar. Imagine uma vaca pulando, passarinho berrando, não dá. E criança carregando o mar, não comporta como que é. Um reclama do cabelo, o outro reclama do pé. Aquele que é bem gordinho, queria ser elegante. Imagine criança se pode, uma formiga carregando um elefante. Imagine criança se pode, dança tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, um passarinho berrando, não dá. Imagine criança se pode, dança tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, um passarinho berrando, não dá. Deus fez as estrelinhas, colocou lá no céu pra brilhar. Também fez os peixinhos, colocou lá no fundo do mar. Se o peixinho quiser ser estrela, e a estrela quiser vir do mar, do jeito que Deus nos fez, não devemos reclamar. Imagine criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, um passarinho berrando, não dá. Imagina criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, um passarinho berrando, não dá. Pode uma vaca voar, não dá. Pode um passarinho berrar, não dá. O peixinho pode ser estrela, não dá. A estrela pode vir pro mar, não dá. Do jeito que Deus nos fez, não devemos reclamar. Acredite então que tudo está no seu lugar. Imagine criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, um passarinho berrando, não dá. Imagine criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, um passarinho berrando, não dá. Nesse momento nós vamos estar recolhendo os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar convidando o nosso pastor Gesiel para estar louvando e a missionária Matilde que será ungindo as mãos dos ofertantes. Glória a Deus. Também cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, como ele que tem como título Acalma o meu coração. Glórias a Deus. O teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da prisão quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo
presença acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O Senhor está acalmando corações nesta noite. Glórias a Deus. As palmas do nosso Senhor. Pela ação da tua palavra, Pai, meu Deus poderoso, nós pedimos que através do teu Espírito ela venha a ser usada neste momento. Senhor, enche de unção e graça para fazer a tua vontade, para pregoar a tua palavra, Senhor. Nós pedimos assim, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo após a pregação, o evangelista Rafael vai estar louvando. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Josué, aleluia, seu capítulo de número 1. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, amém? Josué 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados.
Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, santo é o Senhor. Aqui a palavra do Senhor vai começar a nos dizer no livro de Josué, a partir do momento que Josué começa a viver algo que o Senhor havia entregado a ele. A palavra do Senhor vai nos falar que ele era auxiliar de Moisés, aleluias, ou seja, Moisés era um líder que conduzia o povo pela graça do Senhor, aleluias, até a terra prometida. E ali após a morte de Moisés, Moisés não chegou a entrar com o povo na terra, o Senhor já havia dito isso a ele, e após a morte de Moisés, o próprio Senhor, aleluias, glórias a Deus, fala a Josué. Só que no capítulo em Deuteronômio 31, a palavra vai nos dizer assim, que Moisés, ele, depois de dar as instruções que o Senhor tinha dito ao povo, ele chega até o povo de Israel e ele diz que ele já está velho, não é mais capaz de conduzi-los, já está com 120 anos e que o Senhor disse para ele que ele não atravessaria o Jordão. O Senhor já tinha dito a Moisés. E aqui a palavra do Senhor vem nos dizer assim: mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará adiante de vocês. Ou seja, antes mesmo de Moisés determinar quem seria o próximo líder depois dele, Moisés ele dá uma palavra de encorajamento para aquele povo, dizendo: o próprio Deus irá adiante de vocês. Ou seja, o Senhor ele se importava com o povo. Antes mesmo de Josué se tornar o novo líder, Moisés já dizia: o Senhor irá adiante de vocês. Aleluia, já quero dizer nessa noite que antes mesmo de estar o pastor Jantiel nos conduzindo, há um Senhor que vai à nossa frente, há um Senhor Todo-Poderoso que dá estratégia para o servo dele conduzir a igreja. Há um Senhor Todo-Poderoso que vai à nossa frente, que dá força para nós, que dá força para o pastor, para o nosso pastor conduzir o rebanho em direção ao céu. Aleluias, glórias a Deus. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés ele fala para o povo que o Senhor iria diante deles e que o Senhor destruiria as nações que viviam ali e que aquele povo tomaria posse da terra. E aqui ele começa a falar: Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. Então o Senhor ele se preocupou em preparar tudo, em não deixar o povo desamparado. Após a morte de Moisés, o Senhor já preparou, já determinou outro líder. Versículos, aleluias, à frente aqui no capítulo de número 31, vai nos dizer assim, que enquanto todo Israel observava tudo que estava acontecendo, que Moisés havia falado, Moisés manda chamar Josué, e Moisés diz a Josué: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo, aleluias, até a terra que o Senhor deixou por herança. Ou seja, o Senhor começou a usar a vida de Moisés para encorajar Josué antes mesmo da morte de Moisés. Aleluias, ali quando o Senhor, antes de Moisés morrer, determinou que Josué conduziria o povo, o Senhor já falou através de Moisés para dar coragem para Josué. E aleluias, eu creio que o Senhor já começou a falar isso para o coração de Josué, porque a palavra do Senhor vai nos mostrar que Josué estava ali no meio do povo quando muitas coisas tinham acontecido. Moisés era um líder experiente, que tinha bagagem, experiência com o Senhor, e aleluias, glórias a Deus. Josué vinha acompanhando Moisés, e
em um determinado momento, quando é enviados 12 espias ali para ver como estava a terra de Canaã a ser conquistada, haviam 10 que não trouxeram boas notícias e haviam 2 que traziam esperança, traziam a palavra do Senhor e relembravam a promessa que o Senhor tinha feito àquele povo, que era Josué e Calebe. E ali Josué ele começa a contemplar um povo que resolve dar ouvido àqueles 10 espias, aqueles 10 homens que haviam sido enviados, um povo que começa a desanimar, que começa a murmurar, que começa a reclamar contra o Senhor, dizendo que o Senhor tinha tirado eles do Egito para morrer. Então imagine, irmãos, a cabeça de Josué, quando ele sabe, quando ele recebe a notícia que ele conduziria o povo. E ele já tinha ali estado no meio daquele mesmo povo que murmurou, daquele povo que reclamou, que outrora fez bezerro de ouro, que outrora desejou voltar para o Egito para ter as coisas que estavam lá. Então Josué ele era um jovem guerreiro, Moisés era um líder experiente, um líder com bagagem, que carregava a presença do Senhor. Então eu acredito que naquele momento que Josué soube que ele conduziria, que ele levaria o povo para conduzir a terra, e não era qualquer terra, era promessa, era herança, e era do Deus Todo-Poderoso. Eu creio que o coração dele, como ser humano, temeu. Porque Josué era jovem, ele era guerreiro, ele ainda não tinha experiência como líder, assim como Moisés tinha, conduzindo o povo ali por tanto tempo, atravessado o Mar Vermelho. Aleluias. Moisés ainda não tinha essa bagagem como Josué, ainda não tinha toda essa bagagem como líder. Então eu acredito que o coração dele temeu por ver que tamanha era a responsabilidade, por ver que quando o povo pecava, que quando o povo errava, o Senhor vinha e o Senhor corrigia e tinha consequências, e ele como líder tinha que ser ousado e falar aquilo que o Senhor tinha determinado para ele, mesmo que doesse, mesmo que fosse coisas que o povo não queria sofrer, consequências dos erros deles, dos atos deles. Josué tinha que ser corajoso, tinha que ser ousado para trazer a palavra que o Senhor tinha para o povo, para conduzir o povo, para fazer com que o povo não perdesse o foco ali murmurando, olhando para outras coisas. Ele tinha que liderar para conduzir o povo, para que eles chegassem ali, aleluias, firmes, com foco na promessa que o Senhor havia feito para aquele povo. Aleluias. Então quando o Senhor, aleluias, já em Josué capítulo 1, dá uma ordem a Josué, ele chama Josué para ser ousado, aqui no verso 9. Essa é a minha ordem, seja forte e corajoso. Aquele que é corajoso, ele é ousado, porque ele não para diante do desânimo, ele não para diante da murmuração, ele não para diante da dificuldade. Aquele que é corajoso, que ele é ousado, ele não para quando outros 10 estão falando que não vai dar certo, que não vai acontecer, sendo que o Senhor disse que faria, sendo que o Senhor disse que conquistaria, o Senhor disse que o povo viveria. Para ser ousado, para ser corajoso, não pode dar ouvido para a dificuldade, não pode dar ouvido para os murmuradores. Aleluia. Para ser ousado, para ser corajoso na obra do Senhor, para conquistar aquilo que o Senhor nos prometeu, não podemos dar ouvido para aqueles que não entendem o tamanho da promessa que o Senhor fez para mim e fez para você. Aleluias. Então o Senhor fala, seja forte, seja corajoso. Aleluias. Não parar diante do desânimo, diante da dificuldade, é ter força, é ser ousado, ser corajoso. E era isso que o Senhor queria de Josué. E é isso que o Senhor traz para mim e para a tua vida. Porque dificuldade nós passamos, lutas nós passamos, enfermidades nós passamos. Mas será que nós estamos olhando para a dificuldade, para a luta? Ou estamos dando ouvido à voz do Deus que nos chamou e disse que faria em nossas vidas? Aleluias. O Senhor disse a Josué que estaria com ele por onde ele andasse. Aleluia. Por onde ele estivesse, o Senhor estaria. O Senhor iria com ele.
A coragem que Deus fala para Josué que ele tinha que ter, aleluias, vinha da certeza que o próprio Deus estaria com ele. Será que quando o Senhor fala para nós termos coragem, para nós sermos ousados, nós temos certeza do Deus que está conosco, do Deus que está ao nosso lado? Porque o Senhor disse, aleluias, para Josué ser forte e corajoso, disse que estaria com ele, para ele não temer. E essa é a palavra que o Senhor traz para nós, sermos fortes e corajosos, e Ele estaria conosco aonde os nossos pés estiverem, aonde os nossos pés pisassem, o Senhor, Ele está conosco, o Senhor, Ele vai à nossa frente. Aleluias. Ou seja, o Senhor estava dizendo a Josué, não temas, aleluias, vocês vão precisar passar por situações que pode o desânimo querer bater no teu coração, mas não temas, porque mesmo lá no meio da dificuldade, mesmo lá quando parece que as muralhas não vão cair, eu estou contigo, Josué. E é isso que o Senhor fala para mim e para você, mesmo lá no meio da dor, quando parece que a lágrima não vai cessar, que a luta não vai acabar, eu estou contigo, Josué. Mesmo quando parece que não vai acontecer, quando você olha e parece que a promessa está longe, quando você caminha e ainda tem Jordão para atravessar, eu estou contigo, Josué. Aleluias. Aleluias. Nos momentos bons e ruins, nos momentos alegres e tristes, no momento da fartura, da bonança, no momento da escassez, o Senhor, Ele está conosco. Aleluias. Então a palavra nos diz que Josué, ele assume essa missão de liderar o povo até a terra prometida. Um povo que não era tão fácil de lidar, mesmo que tivesse tido a consequência lá ainda em Deuteronômio, após, aleluias, glórias a Deus, eles murmurarem, e mesmo que os mais velhos não entrassem na terra, a palavra do Senhor fala que os filhos deles ainda sofreriam a consequência do que eles tinham feito. Ou seja, mesmo assim, mesmo que os mais velhos que fizeram tudo o que fizeram não entrassem na terra, Josué ainda estaria ali liderando, conduzindo o povo que estaria sofrendo a consequência daquilo que os seus pais fizeram. Não era fácil. Não era fácil. E o Senhor sabia que não era fácil. Por isso que Ele dá a ordem a Josué. O próprio Deus se levanta e fala a Josué. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Então Josué estava lá junto com Moisés quando ele viu o povo se rebelar, quando ele viu tudo aquilo acontecer. E Deus encoraja Josué porque o Senhor, aleluias, Ele conhece o meu e o teu sentimento. O Senhor, Ele conhece a minha e a tua mente. O Senhor, Ele conhece a minha e a tua capacidade. Ele sabe que nós somos seres humanos. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós somos limitados. Por isso que Ele nos dá uma palavra de coragem. Por isso que Ele nos dá uma palavra de força. Porque se nós olharmos para nossas mãos, a gente não tem força, a gente não tem coragem, a gente não é ousado. Mas se a gente der ouvidos para a palavra do Senhor, a gente atravessa Jordão, a gente derruba muralhas, a gente entra na terra, a gente conquista a promessa, a gente recebe a herança, se a gente ouvir a voz do Senhor e for ousado e for corajoso com aquilo que o Senhor nos entregou. Aleluias. Glórias a Deus. Deus levanta Josué e o Senhor começa a preparar ele para a missão. Aqui lendo o livro de Josué, muita coisa que Josué fazia com o povo, que ele falava, a forma que ele conduzia, a palavra nos diz, e o Senhor falou a Josué. E o Senhor falou a Josué. E o Senhor falou a Josué. O mesmo Deus que nos dá a missão, que nos faz a promessa, Ele fala conosco. Ele não vai te deixar, me deixar desamparado, não. Ele vai nos dar estratégia para nos conduzir até a promessa. Ele vai nos dar estratégia, Ele vai falar conosco para conquistar a herança. Ele vai nos dar sabedoria. Ele vai abrir os nossos olhos. Ele vai nos dar a palavra de coragem. Aleluias, para que tenhamos fé.
para conquistar aquilo que Ele nos prometeu. Aleluias. Quando Deus, irmãos, Ele nos dá a missão, assim como Ele deu para Josué, o Senhor, Ele nos capacita. E com a missão nós sabemos que vem muitas coisas, muitas lutas, muitas dificuldades, porque não é nossas mãos sozinhas que conseguem. É com as mãos do Senhor, é com a força do Senhor. E ali no meio, aleluia, de cumprir a missão, de fazer o propósito, de cumprir o que o Senhor Ele nos dá, tem muitas circunstâncias, muitas barreiras que precisamos atravessar. Só que o Senhor, Ele não nos dá algo maior do que as nossas mãos não conseguem fazer, do que nós não conseguimos carregar, porque é o Senhor que nos capacita. Em 1 Coríntios 10:13 vai dizer que o Senhor, Ele não nos dá algo maior do que podemos suportar. Então, se você está passando por certa luta, por certa dificuldade, é porque o Senhor te capacita para suportar. É porque o Senhor te faz suportar. É porque quando você está caído, chorando, achando que não tem mais força, o Senhor te pega do chão, Ele te coloca nas mãos dEle e Ele te faz suportar. É o Senhor que nos faz suportar aquilo que Ele nos deu. As provações, elas vêm para amadurecer a nossa fé. As provações, elas vêm, aleluia, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos aproximar do Senhor. A provação não pode te afastar da presença do Senhor, porque a palavra fala que a única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. E se você se arrepender, se humilhar e pedir perdão, aleluia, do Senhor, Ele renova a aliança dele contigo. O Senhor, Ele se achega contigo. Você tem comunhão, intimidade novamente com o Senhor através do arrependimento. Então a dificuldade, a luta, a prova, a circunstância, a barreira, a dor, a enfermidade não pode nos afastar. Não é capaz de nos afastar da presença do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Versículo de número 8, a palavra do Senhor vai nos falar que então Deus ordena a Josué meditar na lei dia e noite e cumprir o que a lei dizia. Aleluias. E assim Josué seria bem sucedido. Aleluias. A obediência nos faz viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. Aleluias. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela tem, aleluias, aquilo que a nossa alma precisa para caminhar rumo ao céu, rumo ao Senhor. A Bíblia nos dá força para enfrentar os desafios. Através dela nós conseguimos entender aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor quer para a igreja dele. Aleluias, na Bíblia nós temos tudo o que precisamos. E diante da luta, irmãos, diante do desafio, não se apavore. Tá com medo? Tá chorando? Tá doendo? Se achega nos pés do Senhor. Vai ler a Bíblia, o Senhor tem na palavra dele palavra de coragem para mim e para você. Se o Senhor ele já nos ordenou, não tema. A Bíblia serve para renovar a nossa fé. Quando você achar que não consegue, vai ler lá em Apocalipse, que nos fala sobre o galardão, sobre as novas vestes, sobre a coroa, sobre, aleluia, o céu de glória, sobre tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. As nossas lágrimas, elas são só para cá, só para a terra. A nossa lágrima, o nosso choro, o nosso sofrimento é só para a nossa vida terrena, porque lá no céu não vai ter nada disso. Não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá dificuldade, não haverá circunstância, não haverá enfermidade. Aleluia, glórias a Deus. A dificuldade não pode nos afastar da presença do Senhor. O desafio, aleluias, da missão de servir ao Senhor, de cumprir aquilo que Ele nos entregou, não pode nos afastar da presença do Senhor. Aleluias, não desanime quando o Senhor te der algo para fazer e você com seus olhos humanos olhar e falar: Senhor, não dá. Mas se o Senhor te deu, é porque Ele sabe que dá. Porque Ele vai fazer dar certo. Porque Ele vai te capacitar. Aleluia. Muitas vezes no meio da dificuldade, a gente não consegue ver Deus do nosso lado. Porque o Senhor, Ele deu
aleluia, palavra de encorajamento para Josué e disse que estaria com ele aonde Josué estivesse. E Josué, ele via que o Senhor estava. Ele via quando ele precisou atravessar o Jordão, quando ele deu a ordem para os 12 líderes colocarem a pedra lá no meio do Jordão, fazer memorial, quando eles precisaram carregar a Arca da Aliança, quando precisou rodear Jericó, quando as muralhas caíram. Não foi fácil. Teve momentos de luta, teve momentos de dificuldade, que eu acredito que o povo muitas vezes pensou que não daria certo. Aleluias, mas Josué deu ouvidos à voz do Senhor e o Senhor fez dar certo, porque Josué foi corajoso, foi ousado, obedeceu ao Senhor e assim foi bem sucedido, conforme a palavra do Senhor. A obediência gera bênçãos para as nossas vidas, a obediência nos faz alcançar a promessa, a obediência ela nos faz viver o milagre do Senhor. A obediência faz com que a gente veja a glória do Senhor, o agir do Senhor, mesmo que pareça impossível. Obedeça ao Senhor e o impossível acontece. Obedeça ao Senhor e a promessa se cumpre. Obedeça ao Senhor e a herança chega até mim, até você. Aleluia. E o que o Senhor nos prometeu acontece. Muitas vezes na dificuldade a gente olha somente para a dificuldade. A gente foca só na dificuldade e esquece de olhar que o Senhor está ao nosso lado. E não foi isso que Josué fez. Ele olhou, ele viu, ele creu, ele ouviu, ele obedeceu ao Deus que o conduzia, ao Deus que falava com ele. E ele sabia que o Senhor estava com ele aonde ele estivesse. O Senhor está contigo no meio da fornalha. O Senhor está contigo quando está passando, aleluias, lá no meio da tempestade. O Senhor, Ele está. Só que muitas vezes a gente faz o quê? A gente não olha para o Senhor. A gente não foca no Senhor, a gente olha para a dificuldade. A palavra nos diz, lá em Mateus 8, do 24 ao 25, que os discípulos, eles se apavoraram diante da forte tempestade. E quem estava no barco com eles? Jesus. Só que eles não focaram no Jesus que estava lá. O Senhor estava lá descansando, dormindo. Eles não focaram que Jesus estava lá. Eles focaram no quê? Na tempestade, no vento forte, no barulho. Aleluias. O Senhor Jesus estava dormindo mesmo com o barulho da tempestade. Durma também no meio da tempestade. O Senhor tem essa paz para me dar, para dar para mim, para dar para você. A paz que excede todo entendimento, que vem do alto céu, nos faz dormir no meio da tempestade, nos faz dormir no meio do barulho, nos faz dormir no meio da dificuldade. Aleluias. Aleluias. A voz do Senhor acalma o mar. A voz do Senhor acalma o mar. Aleluias. A voz do Senhor não pode acalmar o meu e o teu coração. A voz que acalma o mar, que está lá bramindo, que está lá o vento forte balançando o barco. Essa mesma voz não pode acalmar a minha e a tua mente no meio da dificuldade, no meio da tempestade. Essa mesma voz não pode me fazer dormir, te fazer dormir no meio do medo, no meio do escuro, no meio do vento. Ah, irmãos, o Senhor pode, o Senhor faz. E assim Ele fez com Josué e com o povo. Aleluias. E o Senhor, quando Ele fala ali para os discípulos, após ser acordado pelos discípulos, Ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? Acredito que o Senhor Jesus queria dizer: eu estou aqui. Eu estou em silêncio, mas eu estou aqui. Vocês estão olhando para o barulho da tempestade, ao invés de prestar atenção no meu silêncio, porque eu estou aqui. Eu estou em silêncio, eu estou dormindo, mas aqui tem a presença. Aleluia. O Senhor pode estar em silêncio, pode não estar respondendo algo que a gente tanto quer saber. No meio da dificuldade, ali no meio da prova, a gente muitas vezes questiona o Senhor. O Senhor está em silêncio, mas tem presença. Jesus está em silêncio, mas Ele está no barco. Jesus pode estar em silêncio, mas Ele sabe o que acontece comigo e contigo. E Ele quer nos fazer repousar, descansar, aleluia, aliviar o nosso coração. Porque o Senhor Jesus, Ele se despiu da sua glória como Deus. Se fez ser humano, ou seja, Ele sabia
o que era sentir, o que aqueles homens estavam sentindo. Mas ele escolheu permanecer tranquilo no meio da tempestade, da dificuldade. Não para mostrar que ele estava ali como Deus, mas para mostrar que ele, como ser humano, pode descansar. Se o Senhor Jesus descansou como ser humano, eu e você também podemos descansar no meio da luta. Aleluia. O Senhor, Ele nos faz descansar. O Senhor, Ele vai comigo e contigo. Ele está comigo e contigo. Assim como Ele deu a palavra a Josué. Aleluia. Glórias a Deus. Então, a palavra vai nos mostrar que antes mesmo de Josué colocar os pés dele na terra, antes mesmo do povo colocarem os pés deles ali na terra, o Senhor mostrava para Josué que ele poderia conquistar e que ele conquistaria. Se o Senhor, Ele te deu um sonho, Ele te deu algo, Ele te falou algo, irmãos, mesmo que pareça impossível, que você fale, meu Deus, está tão longe de acontecer, se o Senhor, Ele nos fez sonhar, é porque Ele faz cumprir. Aleluias. O Senhor, Ele faz cumprir. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. O Senhor é fiel. A palavra dEle, aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre. E Ele vai fazer na minha e na tua vida. Aleluias. Glórias a Deus. E muitas coisas, assim como Josué conquistou em obediência a presença do Senhor, eu e você também podemos conquistar. Permaneça obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra dEle, consultando a palavra do Senhor, falando com o Senhor, descansando no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio da aflição. O Senhor, Ele não nos quer perturbado, o Senhor, Ele não nos quer perdendo sono, o Senhor, Ele não nos quer ali aflito, com o coração sangrando, a ponto de não conseguir ver que Ele está do nosso lado. Não é isso que o Senhor quer. Não perca o foco da presença de Jesus. Não perca o foco da presença do Senhor. Porque se a gente olhar para a presença, não tem barulho que nos faça perder o foco. Se a gente olhar para a presença, não tem muralha, não tem Jordão, não tem Mar Vermelho, não tem Egito, não tem nada que nos faça perder o foco do Senhor. Permaneça no Senhor, porque Ele há de cumprir o que nos prometeu. Deus, Ele não nos deixa desamparados. O Senhor, Ele não nos deixa. Tanto é que Ele enviou Jesus para morrer na cruz, mas Ele deixou o Espírito Santo dEle. O Senhor, Ele é perfeito. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele deixou o Espírito Santo dEle que intercede por nós. Quando nós entramos na presença do Senhor, muitas vezes não conseguimos falar, só choramos. Há um Espírito Santo que intercede por mim e por você. Aleluia. O Senhor, Ele quer trazer a calmaria para o meio e para o teu coração. O Senhor, Ele quer trazer a paz que nenhuma mente humana é capaz de mensurar. Como pode essa paz nos alcançar e a gente descansar no meio da tempestade, descansar no meio da dificuldade, descansar quando tem 10 que vão lá espiar e falam que a gente não consegue, que não vai dar certo. O Senhor, Ele quer que nós sejamos como Josué, que tenhamos palavra de esperança, não nos esquecendo que Josué e Caleb falaram, se o Senhor for à nossa frente, nós conseguiremos. Nós conseguiremos conquistar, nós conseguiremos viver a promessa do Senhor. Aleluias. E o Senhor, irmãos, Ele estará comigo e contigo por onde nós andarmos, aonde nós estivermos. Mas é confiando no Senhor, em obediência à palavra do Senhor. Aleluias. E descansando nele, descansando nele, nós conseguiremos conquistar aquilo que o Senhor nos prometeu. Amém? Que os irmãos possam ficar com esta palavra nessa noite. Que o Senhor possa falar mais aos corações dos irmãos. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Somos a música do Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus abençoe cada um, amém, que compareceu aqui nesta noite para junto cultuarmos ao Senhor, nos alegrarmos na presença dEle, amém.
Amém. Obrigada, Senhor, por este culto, por estarmos aqui, por sentirmos a Tua presença, a Tua graça, a Tua bondade sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre esta congregação, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, nos guardando no trânsito, em todo o trajeto, Senhor, nos livrando do homem mau, do homem fraudulento, nos livrando, Senhor, das astutas ciladas do inimigo. Ah, Senhor, nos guarda, Pai. Continue abençoando, Senhor, o nosso final de semana, que seja cheio da Tua presença, nos livra, Senhor, de todo mal. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos adorando e bendizendo o Teu santo nome. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com as mãos estendidas em forma de receber, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um e que todos possam dizer amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus é maior. Aleluia.